tirando as dúvidas em relação a por que cada espirometria ficou daquela forma. Porque eu acho que seria interessante vocês primeiro tentarem resolver, então eu posso mandar uma sem as respostas e a outra vocês olham as respostas. Aí a gente vai tirando as dúvidas depois. Pronto. Em relação à asma, né? Assim como o DPOC, eu também considero assim, uma doença que é extremamente importante para vocês saberem, certo? Só um minutinho. E aí, assim, por que eu acho os assuntos mais, assim, dos mais importantes para vocês em pneumologia, asma e DPAC? Primeiro, por serem diagnósticos diferenciais, muitas vezes, e porque a gente tem uma quantidade de pacientes muito grandes com essas patologias, né? Então, é importante que vocês, seja para que especialidade vocês forem, principalmente para quem for atender em unidade básica, em situação básica, ou para a área de clínica médica, vai ser extremamente importante saber asma e DPOC, pelas questões mesmo de ter a noção do manejo desses pacientes, né? Então, a asma é importante, porque a gente sabe que até cerca de 20% da população pode ter asma, né? Mesmo que a gente não tenha esse diagnóstico propriamente dito, a gente tem uma quantidade enorme de internações por ano relacionadas à asma, relacionadas à exacerbação e complicações relacionadas com a asma. A gente sabe que existem os sintomas respiratórios e a limitação que vai ser desencadeada por fatores específicos e que pode haver uma resolução espontânea ou após a utilização de algumas medicações. Os sintomas, eles podem estar ausentes por meses a anos, ou seja, pode ser frequente você ter um paciente que fala, eu cansava, mas eu cansava na infância, mas quando eu deu 12, 16 anos, sei lá, na adolescência, parou de cansar, e aí depois, mais um minutinho, e aí depois, né, quando chega na vida adulta, volta a cansar. Voltar a cansar. E aí, assim, as pessoas, elas acham que porque elas passaram anos sem apresentar nenhum sintoma, elas estão curadas, e nem sempre é assim, né? Então, esses sintomas, eles podem variar. Desculpa. Seja, né, em relação à questão de aparecimento propriamente dito do sintoma, então, pode, de fato, passar esses meses ou anos sem apresentar sintomas, ou esses sintomas também, eles podem ser leves. Então, os pacientes, eles também podem relatar que, por exemplo, apresentava só em determinadas ocasiões, por exemplo, diante de resfriados, ou associado a sintomas de vias aéreas superiores, mas que agora ocorre com uma frequência bem maior, né? Então, assim, outro fator é a questão também, ao longo do tempo, de ter épocas em que esses sintomas ocorrem com uma frequência menor, uma intensidade menor, vamos assim dizer, e outras em que essa intensidade também é maior. Então, épocas em que o cansaço, o paciente fica em casa e tem uma melhora espontânea, ou com o uso de alguma medicação que ele atribuiu que ocorre melhora, mas também pode ocorrer épocas em que esses sintomas são tão mais intensos que ele precisa procurar atendimento médico em algum pronto-socorro. Uma outra característica, assim como o DPOC,
é que existe a presença de exacerbações, então, momentos nos quais também ocorre uma necessidade de aumento da medicação, aumento da quantidade de medicação que a gente precisa fazer para esse paciente. E um outro dado que também é muito importante a gente saber é que a inflamação das vias aéreas, ela persiste mesmo quando o paciente não tem sintomas ou mesmo quando a função pulmonar está normal. Mas essa inflamação ela pode normalizar com o tratamento. O que é que isso significa? Que muitas vezes o paciente ele não está tendo sintomas, ele é asmático, ele não trata, ele não está tendo sintomas naquele momento, mas ali existe uma quantidade de inflamação na via aérea que a qualquer momento pode aumentar e desencadear os sintomas, de acordo com a exposição a fatores específicos. Então, a partir disso é que vem o racional do tratamento da asma. É que se existe uma inflamação, mesmo quando o paciente não tem sintomas, né, e que essa inflamação prévia, ela vai desencadear alguns processos, então é importante que eu tenha, né, como é que eu vou dizer, que eu tenha um tratamento adequado, um tratamento que vá controlar essa inflamação. Então, a asma é uma doença heterogênea, ou seja, ela pode se manifestar, ela pode se apresentar de forma bem diversa, e é usualmente caracterizada por uma inflamação crônica das vias aéreas, ou seja, é uma inflamação persistente, uma inflamação que não vai acabar, não tem uma cura para a asma. E ela vai ser definida pela história de sintomas respiratórios como sibilância, falta de ar, aperto no peito e tosse, que vão variar ao longo do tempo e com a intensidade, associada a uma limitação variável ao fluxo aéreo expiratório. Então, aqui basicamente seria uma ilustração, só para a gente entender que, né, a partir do momento que a gente estimula as células diversas que estão envolvidas no processo, né, então, macrófagos, linfócitos, eosinófilos, então, existe aqui o eosinófilo como um papel central, embora exista a asma não eosinofílica, na qual não existe a participação principal dessa célula, mas a ilustração que eu quero trazer, que eu acho mais importante para vocês, é em relação às consequências dessa cadeia, né? Então, a partir do momento em que eu tenho o desencadeamento, né, desses estímulos em relação às células que vão participar do processo inflamatório. Então, nesse momento aqui, essas células vão levar a diversos processos, né, no tecido pulmonar. Então, vão levar ruptura epitelial, vão liberar, estimular a secreção de muco, formando os tampões mucosos, vão levar a extravasamento de plasma e de edema tecidual, vão levar a broncoconstricção, certo? Isso aqui são ações mais imediatas, são ações mais agudas relacionadas ao processo. Então, o estímulo vai levar a todos esses sintomas. Então, naquele momento ocorre a broncoconstricção, ocorre a saída de muco, então os pacientes vão relatar a dispneia, vão relatar a questão da tosse, da secreção, mas, para além disso, né, persiste aqui um edema tecidual, persiste aqui processos de lesão celular, né, e culminando na fibrose subepitelial, né? Então, na verdade, existe um processo posterior a esse processo aqui de broncoconstricção, que é o que é perceptível pelo paciente, é a queixa do paciente, mas depois desse processo, ainda persiste uma inflamação.
e essa inflamação vai levar ao que a gente chama de remodelamento brônquico, porque vai ocorrer aqui esses processos, né? Um processo de inflamação crônica com lesão celular e a formação de fibrose. Então, é só para a gente compreender que existe a questão da fase mais aguda, que é o sintoma propriamente dito que o paciente refere, mas existe o reflexo disso de forma crônica, que é essa alteração da estrutura brônquica. Então, e só concluindo, então é por isso que é importante que eu faça o controle dessa inflamação. Vocês percebem que o objetivo é aí que a gente consegue ver todo o racional relacionado com o tratamento da asma. Eu não quero só tratar o sintoma, né? Eu quero que o meu paciente seja um paciente sem sintomas, quero, beleza. Mas eu também quero que esse paciente, ele não tenha essa inflamação, mesmo que mínima, no pulmão, e que ao longo dos anos possa levar a esse remodelamento brônquico. Então, o racional é evitar sintomas, mas evitar também que essa inflamação mínima persistente, ela possa levar a essas alterações estruturais. Então, a gente precisa fazer na avaliação, né, a questão do fenótipo do paciente em relação às crises, como que ocorrem essas crises propriamente ditas, né? Então, eu tenho que olhar a questão de fatores demográficos, clínicos, fisiopatológicos, embora isso não exista uma relação direta, né, entre essa apresentação clínica necessariamente e a resposta específica ao tratamento, né? A gente define aqui mais ou menos alguns padrões que a gente, durante o acompanhamento do paciente, a gente pensa que ele possa se enquadrar mais em algum desses perfis. Então, na asma alérgica, por exemplo, o paciente tem uma história familiar de alergia, então, muitas vezes é um histórico pessoal de eczema, de rinite alérgica, que com frequência está associado, e a gente percebe a presença de um escarro eosinofílico. Em geral, esses pacientes, eles têm uma boa resposta ao uso do corticoide inalatório, que é a principal droga que faz parte do tratamento. E a asma não alérgica, existe uma menor resposta a esses corticoides inalatórios, embora a gente não deixe de utilizar essa classe de medicação. Temos asma de início tardio, né, que é aquela asma que inicia, né, que ocorre a princípio na vida adulta, né. Normalmente, esses pacientes não têm muita relação com a alergia, mas eles, mesmo não tendo essa questão relação direta com a alergia, precisam de doses altas de corticoide inalatório ou são refratárias a esses. A asma com limitação fixa é aquela que o paciente já tem um remodelamento da via aérea, ou seja, aquele paciente que muitas vezes passou a vida toda com a asma, sem fazer o tratamento, fazendo tratamentos apenas de forma sintomática, né, sem um bom controle dessa inflamação, e com isso levando ao remodelamento. E temos também a asma associada com a obesidade. Então, a obesidade é um estado de inflamação, né, do organismo e que também pode predispor, né, ou pode levar o paciente a ter sintomas de asma propriamente dito, e inclusive com limitação ao fluxo aéreo. Em relação ao diagnóstico da asma, né, é muito importante que a gente busque fazer a caracterização desses sintomas, né, porque, na verdade, aqui a gente diz, né, sintomas, mas evidência de limitação variável ao fluxo que seja documentado por reversibilidade ao bronquidilatador. Mas a gente sabe que
não é necessariamente obrigatório que eu tenha uma prova de função com essas características, né? Às vezes, o paciente, ele pode não apresentar essa limitação ao fluxo e pode também não apresentar uma limitação variável, principalmente se já for um paciente com história de sintomas de longa data. Então, assim, eu preciso ter uma história que seja bastante compatível, de preferência. Então, o paciente precisa de mais de um desses sintomas, como sibilância, dispneia, tosse, aperto no peito. Então, piora à noite ou logo cedo pela manhã, que são os horários geralmente mais frios, né? Ou que o paciente, por exemplo, passou a noite no quarto, ficou exposto a poeira domiciliar, por exemplo, ou até a animais de estimação, né? Quem dorme aí com gato, cachorro, né? A gente sabe aí também a questão da variação dos sintomas ao longo do tempo e em relação a essa intensidade e os fatores desencadeantes, então resfriados, exercícios, risadas, mudança de clima, cheiros fortes, né? E aí é muito importante que eu faça essa caracterização do padrão de aparecimento desses sintomas, para que, de fato, eu tente ver se esse quadro é realmente viável. Eu, nas minhas consultas, vocês passarem no internato, passarem nos ambulatórios, vão ver que é muito importante que a gente tente caracterizar. Então, eu tenho um cansaço. Quando é esse cansaço forte, é mudança no clima? É só quando eu estou resfriado. Sim, o que é que faz piorar? O que é que melhora esse cansaço? Você usa alguma medicação? De noite você cansa, você chegar a acordar à noite por conta de cansaço? Então, são perguntas, por exemplo, se o indivíduo ele é despertado por dispneia, por uma crise, então a gente deve imaginar, inclusive, que essa asma é uma asma mais grave, né? Porque, afinal de contas, o paciente está ali dormindo, né? Teoricamente, não era para ele ser levado a despertar por esse tipo de coisa, mas levou. Então, até a poeira domiciliar, ou talvez nem tanto a poeira assim, leva o paciente a apresentar sintomas. O exame físico também pode ser completamente normal, né? A gente pode ter, né, principalmente a sibilância expiratória, a gente tem que lembrar que o problema é mais expiratório, então o fechamento da via aérea, e com isso o estreitamento pode levar a essa sibilância, então os sibilos mais expiratórios. A gente tem que fazer o diferencial também com outras causas, né, relacionadas com isso, e lembrar que nas crises graves pode ocorrer o tórax silencioso. Então, dependendo do quadro do paciente, do tempo de evolução, vocês também lembrar disso, né? Crépitos e sibilos ins não são tão comuns, né, mas podem ocorrer, depende do paciente. E a função pulmonar, ela também pode variar bastante, né? Então, principalmente pacientes que não têm um bom controle de sintomas, podem ter essa modificação ao longo do tempo. O principal teste que a gente faz, né, no dia a dia, é a espirometria. E o que é que a gente encontra na espirometria? O distúrbio obstrutivo, né? Então, o que é que eu preciso encontrar na espirometria da asma? Uma obstrução, uma obstrução, que é aquela caracterização da redução do VF1 em relação ao CVF, mais a reversibilidade, de preferência, né? Então, eu tenho uma espirometria que no pré é uma obstrução e que no pós, de repente, normalizou, ou que no pós teve uma resposta significativa ao broncodilatador,
né? Então, são alguns fatores que ajudam a gente nessa definição também do diagnóstico. O pico de fluxo, ele pode ser utilizado, né? Então, tem uma variabilidade em 2 medidas diárias por 2 semanas, então maior que 10% ao dia, mas não é uma coisa que a gente utiliza tanto, porque, no caso, o paciente vai ter que ficar fazendo essa medição e anotando, então, assim, não é uma coisa que a gente utiliza com muita frequência. E a outra coisa que a gente pode fazer é também avaliar a melhora, a resposta nos testes de função depois de um tratamento corticoide inalatório. Melhora de VF1 e melhora de pico de fluxo também. Sendo que, assim, minha gente, pode ocorrer situações em que o paciente está tão exacerbado, né, está tão sintomático, que talvez você precise antes fazer um tratamento e depois você fazer o teste de função, né? Então, já chegou para mim paciente que precisava realmente iniciar um tratamento. Então, em alguns casos, você pode iniciar o tratamento e depois interromper por um tempo para que você possa fazer essa função pulmonar. Finalmente, a gente pode utilizar também testes de exercício ou de broncoprovocação, por serem testes que também vão permitir a gente flagrar essa queda no VF1 a partir de uma broncoprovocação, por exemplo, e se, de fato, ocorre um desequilíbrio aí na questão da ventilação. Aqui é só um exemplo, né, do teste de hiperresponsividade, o prick teste, no caso, o teste, na verdade, o teste de alergia. Então, colocado aqui os fatores, né, que você quer medir. Então, por exemplo, pode colocar um extrato de como é que diz, Jesus? De ácaro, ou de barata, ou de pelo de cão, de pelo de gato. E aí é feito um controle positivo, um controle negativo. Controle positivo normalmente com estamina, negativo com água e o soro, e os demais são colocados os determinados testes, né, que você quer fazer com o paciente. Coloca o alérgeno, faz uma cultura e depois aguarda se ocorre uma reação na pele. Lembrando que esses testes de alergia, eles não são diagnósticos propriamente ditos, mas eles ajudam a gente a pensar, né, sobre a sensibilidade do paciente àquele determinado alérgeno, certo? Não significa necessariamente que a pessoa tem alergia a, né? Porque uma coisa é diferente de outra, mas significa a questão da sensibilidade do paciente e a tentar classificar o paciente como uma asma mais alérgica ou não. E aí, o diagnóstico diferencial, ele é bastante extenso também. Então, alguns que são muito importantes. Então, gotejamento pós-nasal, nasal posterior, né? E rinite, por exemplo. São coisas extremamente comuns de levar o paciente a apresentar sintomas semelhantes à asma. Então, pessoas que têm tosse, que têm cansaço, que têm chiado, e você jura que é uma asma. Trata a parte de via aérea superior e a pessoa fica boa, né? Aspiração de corpo estranho, principalmente em crianças, né? Disfunção de pregas vocais, então tem alguns pacientes que apresentam disfunção e pode simular uma asma, doença cardíaca, refluxo, DPOC, doenças intersticiais. Então, tem uma gama de doenças que podem levar a sintomas bastante semelhantes com a asma. A gente tem que lembrar, né, que a asma ela também pode se manifestar, por exemplo, como tosse,
Então, apenas a tosse, então a gente é um desafio diagnóstico, na verdade, porque você vai ter que sair lançando mão de diversos exames para tentar fechar esse diagnóstico, para tentar, na verdade, ver a etiologia dessa tosse e, no final, fechar como asma, né? Asma ocupacional ou agravada pelo trabalho, então, é relativamente, assim, a gente consegue ver alguns casos durante os atendimentos, então, às vezes a pessoa, ela não tinha nenhum sintoma respiratório prévio e ela começa a apresentar os sintomas de asma depois que começou a se expor. Então, isso é uma asma ocupacional. Ou a pessoa já tinha esse diagnóstico prévio e foi agravado durante o trabalho. Então, existe aí uma diferenciação. Geralmente são pessoas que estão expostas ali a algum tipo de produto químico, né, durante ou então a alérgenos, né, durante o trabalho, e que ocorre melhora desses sintomas, uma redução desses sintomas, quando a pessoa está de férias ou no fim de semana, na folga. Então, a gente percebe essa associação entre as duas coisas, né? Entre o que o paciente é exposto no trabalho e os sintomas. Atletas, não é muito uma coisa tão comum. Gestantes, então, as gestantes é uma população que a gente tem que ter em mente que, quando ela tem crises, né, quando ela tem um diagnóstico prévio, essa gestante tem três possibilidades, né? Ela pode piorar os sintomas, ela pode melhorar os sintomas e ela pode permanecer da mesma forma. Lembrar que a gestante, ela deve ser tratada, né? Ela deve receber tratamento, ela não deve interromper o uso da medicação inalatória porque está gestando, tá? Idosos, então, é uma população que a gente tem que lembrar que a asma, ela pode iniciar sim no idoso, então existe essa possibilidade, e não é porque é um idoso que vai ser necessariamente um DPOC, não, existe a possibilidade sim. Fumantes e ex-fumantes, então também existe a possibilidade de asma em fumante, e também existe a possibilidade de pessoas com asma fumarem. Parece até contraditório, parece até impossível, mas existe um ou outro que aparece, já que tem essa história de tabagismo, que geralmente são pessoas com sintomas um pouco mais leves, e aí que utilizam cigarro. Então, para esses pacientes, existe aí a dificuldade em relação a fazer o diferencial com o DPOC, mas existe a possibilidade de ter as duas doenças em paralelo, e aí a gente tem que estar atento a essa possibilidade. Pacientes já em tratamento, que foi o que eu falei, então, às vezes você tem um paciente que já vem tratado por algum motivo, né, ele estava em crise, ou começou um tratamento, e você ainda não tem um teste, por exemplo, de função pulmonar, e aí você pode lançar mão de quê? Da interrupção do tratamento, né, por 1, 2 meses, 3, e a partir dessa interrupção de tratamento, tentar fazer a função pulmonar. Ou não, se for um paciente que, mesmo em tratamento, tenha muitos sintomas, você não vai interromper. Obesos, que eu já falei, né, a possibilidade de ter, e aí fica, né, a princípio pode ter uma confusão em relação ao próprio paciente. O cansaço está relacionado à questão do sobrepeso, da obesidade e do condicionamento físico, ou relacionado a uma asma propriamente dita. Então, o exame, ele pode ajudar a gente nisso. E populações com poucos recursos, que é a questão do desafio em relação ao tratamento, né, porque como que essa população, muitas vezes, ela não vai ter como manter, né, o tratamento da forma mais adequada.
Em relação à avaliação de gravidade, também é importante eu avaliar a gravidade da asma, né? Então, para avaliar a gravidade, eu preciso ver como que está o controle, quais problemas que vão interferir no tratamento e as comorbidades associadas. Então, como que eu vejo o controle da asma? Através do controle de sintomas nas últimas 4 semanas. Geralmente, eu utilizo as últimas 4 semanas. Então, é difícil, às vezes, para o paciente se concentrar nisso, mas é importante que eu foque nesse período de tempo, certo? A questão do risco de exacerbações, se a limitação é fixa, né? E se existem efeitos colaterais relacionados ao uso dessas medicações. E também a questão do quanto ocorre de limitação dessa função pulmonar. Em relação aos problemas que interferem, a gente sempre deve verificar a técnica e a aderência. Então, se o paciente está utilizando da forma adequada e na posologia adequada, e se ele tem outros problemas de saúde que podem estar interferindo com o controle. Então, lembrar que, às vezes, é uma hipertensão, e o paciente é hipertenso, mas não está controlado. Chega no consultório e está com a pressão lá em cima. Semana passada eu tive no ambulatório do regional. Estava com queixa ainda ainda estava sintomático, mas é um paciente hipertenso e que durante a consulta estava, acho que era 15/9. Enfim, estava mal controlada a pressão. E aí a gente tem que lembrar que o ideal é que a gente controle essas comorbidades todas antes de otimizar o tratamento. Em relação à avaliação dos sintomas, né, sempre a gente vai questionar nas últimas 4 semanas se o paciente teve sintomas diurnos, sintomas noturnos, se usou alguma medicação de resgate e se ele se sentiu limitado em relação às suas atividades. Então, aqui são as 4 principais perguntas da consulta na asma, né, para que a gente possa avaliar como que esse paciente se comportou, principalmente no último mês. Então, a gente tem diversos. Assim, eu foco bastante no ACT, embora a gente pode utilizar o questionário do GINA. O GINA, assim como o GOLD, né, é uma associação global voltada para o DPOC, a GINA, ou GINA, na verdade, é uma associação voltada para o controle, né, o diagnóstico, controle e tratamento da asma, tá? Então, o GINA, ele faz justamente essas 4 perguntas, e aí ele tem uma tabelinha, eu vou enviar para vocês e vocês vão ver, que vocês também podem utilizar ele como uma base para saber se o paciente está compensado ou não. Então, o ACT é esse questionário aqui, se vocês colocarem na internet, vocês conseguem ver também, e aqui a asma impedindo nas atividades de ar, você teve a falta de ar, com que frequência acordou à noite, utilização de medicação de resgate. E o ACT tem um ponto interessante, que é a questão do paciente em relação aos seus sintomas. Se ele acha que está controlada, se a doença está um pouco controlada, claramente controlada. Então, é uma pontuação que varia de 5 a 25, quanto mais alto, melhor. 21 a 25 está bem controlado, 16 a 20 e pouco controlado, e de 15 para 5 descontrolado, né? E aí, enfim, a gente tem diversas ferramentas, qualquer uma pode ser utilizada, mas é importante que a gente utilize alguma ferramenta, porque é através dessa ferramenta que vai dizer se o paciente está bem controlado ou não, que eu vou optar por mudar a medicação que ele está utilizando.
Então, tem alguns fatores de riscos relacionados com a exacerbação, ou seja, que favorecem. Então, sintomas, uso elevado de SABA, ou seja, uma bombinha, né, a pessoa, um dispositivozinho desse, mais do que um por vez, já é um fator elevado, né? Uso inadequado do corticoide ou que não utilize, né? Um baixo VF1, então abaixo de 60%, já é um fator de risco para exacerbação. Problemas psicológicos ou socioeconômicos, exposições, comorbidades, eosinofilia, gestação, e outros fatores, como, por exemplo, história de internação devido à asma, né, de intubação, ou pelo menos uma exacerbação grave nos últimos 12 meses. Outros fatores de risco também são a questão do desenvolvimento e limitação fixa ao fluxo, né, no caso, um fator para o desenvolvimento e limitação seria a ausência de tratamento com corticoide, exposição a tabagismo, químicos nocivos e um VF1 inicial já muito baixo, por exemplo. E fator de risco para ter efeitos colaterais de medicações, né, seria o uso frequente de corticoide, principalmente, e altas doses de corticoide inalatório por longos períodos. E locais seria mais em relação à boca mesmo, que seria a questão das altas doses de corticoide inalatório e a técnica. Ainda em relação à avaliação da gravidade, né, na prática, como é que eu considero o paciente leve, moderado ou grave, né? Então, no fim das contas, como é que eu sei, né? Eu sei que eu preciso saber os sintomas, eu sei que eu preciso saber se ele tem outras doenças, mas como é que eu digo que ele é leve, moderado ou grave? Então, eu faço essa avaliação e eu faço essa determinação de forma retrospectiva, porque essa gravidade, ela vai depender de quanto de tratamento esse paciente precisa para controlar os seus sintomas, né? Então, a gente vai ver que existe aqui uma tabelinha, né? E que cada uma desses degraus, desses steps, ele vai ter um crescente em relação à quantidade de medicação. Então, dependendo de quanta medicação esse paciente precisou, eu vou dizer que ele é leve, moderado ou grave. Então, leve aquele paciente nos steps 1 e 2, moderado no step 3, grave no step 4 ou 5. E aí a gente faz a diferenciação também entre o que é asma grave e asma não controlada, né? Asma grave é aquela que a gente já obteve um controle, ou até que não teve um controle, mas que você vê que precisa de muita medicação. Então, está ali nos steps 4 ou 5. E asma não controlada pode ser qualquer step. O paciente está lá, na verdade, assim, eu não sei se vocês estão entendendo, que o não controlado está em relação à persistência de sintomas. Então, o paciente ele pode estar em um determinado step, mas não está controlado, ainda está apresentando muitos sintomas. E aí, assim, para a asma não controlada, eu preciso fazer um checklist, né, uma verificação de alguns pontos antes que eu pense em fazer uma titulação de medicação, antes que eu pense em colocar mais medicação para esse paciente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, de fato, ver a aderência e a técnica desse paciente. Então, muitas vezes, né, os dispositivos, eles são diversos. Hoje, a gente tem uma facilidade, porque na internet, no YouTube, tem vídeo de todas as medicações inalatórias, então, os dispositivos, acho que praticamente todos têm na internet, então, você pode pedir para o paciente ver o vídeo e tentar fazer, e quando ele for para a consulta, você pede a ele para levar a bombinha e você observa como ele está fazendo essa medicação. Se a aderência estiver ok, a técnica estiver ok,
você busca confirmar o diagnóstico. Sempre é importante confirmar o diagnóstico. Então, paciente, você está ali, e de repente você até já aumentou a medicação e ele não melhora, ele não controla, será se isso é uma asma mesmo? Será que isso é um problema pulmonar, né? Então, eu preciso confirmar esse diagnóstico, preciso ver se de fato é uma asma, né? Eu preciso avaliar comorbidades e remover fatores de risco, porque, afinal de contas, podem interferir também no controle, e só aí é que eu vou, depois que eu faço tudo isso, é que eu vou pensar em fazer o step-up, ou seja, aumentar a quantidade de medicação e ir para o próximo step, ou enviar esse paciente para um especialista. Os objetivos do tratamento, basicamente, são o controle dos sintomas, mas também a redução dos riscos, né? Os riscos desse paciente evoluir com exacerbação, dos riscos desse paciente evoluir com uma gravidade e de fazer um remodelamento brônquico, né? Eu preciso levar em conta as características individuais, né? E a questão diversa, né? Do paciente, do dispositivo, dos custos. E a gente lembrar que o tratamento vai incluir as medicações, a questão dos fatores de risco modificáveis e terapias não farmacológicas. Então, por exemplo, é muito importante que eu oriente o paciente em relação a cortinas, tapetes, arejar o quarto, exposições, etc. E a questão da educação. Como eu falei para vocês em outra aula, atualmente eu venho focando muito nessa questão da educação do paciente, porque ele precisa compreender o porquê que ele está sendo tratado, né? A asma, ela não tem cura, ela tem controle. E quando eu não trato, eu permito que não só os sintomas retornem, mas também eu deixo esse paciente sob um risco de ter uma exacerbação, um risco de ter uma doença grave, um risco de ter infecções respiratórias, risco de remodelamento brônquico. Então, é muito importante que eu explique tudo isso ao paciente, que eu faça uma mini aula lá com ele, para que ele compreenda a importância de utilizar a medicação. Até aqui tudo bem, gente? Sim, professor. Sim, professor. Em relação ao tratamento, ainda, né? Então, existe aqui esse ciclo, que é muito importante a gente, a partir do diagnóstico, da técnica, das preferências, né? Eu vou avaliar, vou fazer as medicações, as estratégias, vou sempre ajustar a medicação e depois, a partir dos sintomas, da presença de exacerbações, de efeitos colaterais, de satisfação do paciente e de função pulmonar, eu vou rever a resposta. Então, isso aqui é um contínuo no paciente. Eu sempre, esse paciente, ele volta, eu revejo, opa, os sintomas estão bem controlados, está tudo direitinho com a resposta, era o que eu esperava, então, tudo bem. Preciso ajustar a medicação ou não? Então, isso aí é alguma coisa que a gente faz de forma contínua, né? Então, eu preciso, o ideal é que eu inicie o quanto antes um tratamento para esse paciente, justamente para evitar, né, as consequências futuras. Então, às vezes, você vai pedir um exame para o paciente, não só no SUS, viu, gente? Às vezes, você pede um exame, a criatura demora 1, 2 anos para voltar com o exame. Então, o ideal é que você inicie o quanto antes, né? E principalmente naquele paciente que você já viu que o diagnóstico de fato é asma. Uma baixa dose de corticoide, quem que eu vou fazer? Naquele paciente que começou com sintomas mais que 2 vezes no mês, que teve algum despertar, né, por asma em alguma vez no mês,
e que tenha asma associada a fator de risco para exacerbação. Na verdade, aqui eu vou fazer uma correção, né? Então, paciente que apresente um despertar noturno, né? Se ele já apresentou despertar noturno, ele já entra aqui para o uso de associação LABA-corticoide inalatória, certo? Então, aquele paciente que tem sintomas mais esporádicos, né, que tem sintomas mais leves, a tendência é você fazer mais uma baixa dose. Mas aquele paciente que tem sintomas por mais dias na semana, tem despertar noturno, e principalmente se ele tem um fator de risco associado, você coloca um LABA-corticoide inalatório de início, né? Então, isso aqui a gente está falando sobre iniciar o tratamento. E para os pacientes também, né, que se apresentam inicialmente como exacerbação, lembrar da questão de curso curto de corticoide sistêmico, além de iniciar a medicação regular. Então, a gente faz o corticoide sistêmico para tirar essa inflamação inicial e depois manter o controle com a medicação regular. E o step down, que é a gente diminuir a medicação, o ideal é realizar após 3 meses de controle. Então, na verdade, o que é que a gente faz? Inicia a medicação aqui agora. Eu geralmente observo dentro daquele primeiro mês como que esse paciente vai ficar. Às vezes, com essa quantidade você não consegue controlar e você precisa já aumentar a quantidade de medicação, ou não, mas assim, o ideal seria dentro desse primeiro mês a gente ter um retorno desse paciente em relação à sintomatologia, à resposta ao tratamento, certo? E em relação à redução, né, porque do mesmo jeito que eu aumento, eu também tenho que tentar diminuir, né, para a maioria das doenças crônicas. Então, tenho que tentar manter a menor dose possível que ocorra o controle dos sintomas. Então, o step down, como a gente chama, eu espero que o paciente se controle do sintoma. Quando ele estiver bem controlado, depois de 3 meses, eu posso fazer a redução desse tratamento. Isso aqui era a tabelinha antiga em relação ao tratamento da asma, que foi modificada recentemente para essa tabela aqui, né? Qual que é a diferença? Quais que são as diferenças, na verdade, principais? Nessa daqui, né, a gente tem aqui o tratamento principal nessa parte de cima e outras opções de tratamento nessa parte de baixo. A primeira coisa que a gente vê, né, é na etapa 1, que a gente não tem um tratamento de manutenção padronizado para a etapa 1. Né? E, na verdade, hoje, o que é preconizado? Que aqueles pacientes que têm um episódio assim, bem esporádico, alcança uma vez a cada mês, cada 2 meses, 3, 6, sei lá. Então, para esses pacientes, o ideal, certo, seria que eles utilizem, na verdade, uma dose baixa de corticoide, né, que ele colocava a dose baixa como opção, mas na verdade ele coloca aqui que é um tratamento de alívio com beta-2 de curta. Aqui, ele coloca que, para esse paciente, o ideal seria fazer uma baixa dose de corticoide inalatório associado a formoterol. Né? Qual que é o racional disso? Eu tive essa crise piorou a inflamação, a princípio essa inflamação aí ela é contínua, em baixa dose, em baixa dimensão, mas ela é contínua. Aí, como é que diz? Se tiver essa piora da inflamação, eu vou fazer uma dose baixa de corticoide, que é para eu conseguir conter
essa inflamação. Então, o racional é esse, né? E assim, alguns colocam a possibilidade, inclusive, de que esse paciente pudesse fazer uma baixa dose de corticoide inalatório de forma contínua, certo? No STEP 2, né, a gente já tem uma baixa dose de corticoide inalatório, né, diária, né, ou então o paciente utilizar aquela baixa dose, né, associada quando tiver a necessidade, né. No STEP 3, uma baixa dose da associação laboratório, no STEP 4, uma dose média de corticoide, no STEP 5, doses altas de corticoide, associado a diversas outras terapias, anti-IgE, antileucotrieno, anti-interleucina, lama, então o tiotrópico também pode ser utilizado. Então, perceba que a escadinha, ela vai aumentando, né? Um aspecto interessante dessa escadinha é que ela também representa o quantitativo de pessoas. Então, a gente percebe aqui que a maior parte das pessoas, elas estão entre o STEP 1 e 2, ou seja, elas conseguem um controle de sintomas com baixas doses de corticoide inalatório. E isso é bom pelo fato de que, assim, em relação ao tratamento, a gente pode ter uma facilidade. Então, corticoide em baixa dose, o paciente pode pegar gratuito no sistema de saúde. Boa de pacientes. E um segundo aspecto que modificou, né, é que a opção de preferência para tratamento das crises de medicação de resgate, hoje é associação de formoterol com corticoide inalatório ou de corticoide inalatório com outro broncodilatador, certo? Com SABA, por exemplo. Porque, assim, a gente separa as medicações de manutenção, que são essas que estão na parte de cima da escadinha, e as medicações de resgate, né, de alívio, que são essas aqui de baixo. Antes, a gente fazia apenas Berotec, Atrovente, Salbutamol como resgate, né? Hoje, a gente utiliza, o ideal é a gente utilizar baixa dose de corticoide associado com formoterol, certo? Então, o paciente já tem a facilidade, muitas vezes, por ser a medicação que ele já usa, de utilizar a própria medicação como uma forma de fazer o resgate daquela crise extra, certo? Então, essas foram as modificações principais que ocorreram, que é, né, a indicação de utilização do corticoide em baixa dose associado ao formoterol como um tratamento daqueles pacientes no STEP 1, que tem crises bem esporádicas, e como medicação de alívio em qualquer uma dos outros STEPs, né, em qualquer um dos outros STEPs, e, assim, a gente também pode utilizar o SABA, mas a preferência, a princípio, é utilizar a baixa dose de corticoide inalatório, certo? Até aqui ficou claro, gente? Pensa que vocês vão ter a tabelinha, vocês vão ler direitinho, mas, assim, basicamente, o que a gente vai pensar, né? Para a grande maioria dos pacientes, eu vou iniciar aqui, ó, STEP 1 ou 2. É um paciente que cansa uma vez perdida, STEP 1. É um paciente que tem sintomas, mas os sintomas são assim, 2 vezes no mês, uma vez ou outra, STEP 2. É um paciente que acorda de noite, STEP 3. Né? É um paciente que acorda de noite ou tem 2, 3, 4, 5 vezes na semana, STEP 3, né? Normalmente, a gente inicia, né, tratamento entre os STEPs 2 e 3, né? É mais ou menos isso, tá? E aqui é uma tabela só para vocês verem a diferença, né? O que é baixa... Professora. Oi.
Sim. Eu tenho uma dúvida, tá me ouvindo? Sim. Aí nessa parte que fala que a medicação de resgate, né, tem low dose, baixa dose de corticoide e Corticoide. formoterol. Eu não estou entendendo assim, porque esse paciente que já toma essa dose baixa diariamente, ele vai usar essa mesma dose baixa para reverter? Tá um pouco confuso. Não, Não, é porque é como se fosse assim. Vamos supor que você tem asma, certo? Todo dia você toma sua medicação. Todo dia, certo? Só que aí, de repente, a asma ela não pode mudar ao longo do tempo. Pode ter uma época em que essa inflamação ela está maior, certo? Até por isso existem os steps. O paciente ele pode passar a vida transitando entre esses steps. Então, por exemplo, você tem uma asma, você usa todo dia, vamos dizer que você usa Symbicort, certo? Você usa um jato de manhã, um jato de noite, certo? Symbicort é uma associação de corticoide inalatório com formoterol, ok? Você usa todos os dias. Mas, de repente, né? Era junho aqui é mais frio, aí vamos dizer que já passou a pandemia, teve a festa de São João, você foi, teve a fogueira, não sei o quê, depois você foi lá para o pátio de eventos, aí caiu aquela chuvinha no meio, na madrugada, e de repente você cansou. E aí, o que é que você vai usar? É isso que eu estou dizendo. Então, você usa a medicação de manutenção, e nesse momento que você cansa extra, você cansa no meio da noite, ou você cansa de dia, ou você foi para uma roça, você pegou uma poeira, entendeu? Nesse momento em que você cansa, você pode utilizar a mesma medicação que você já faz uso diariamente. Porque o formoterol, ele é uma medicação que tem um início de ação rápido. Então, ali por volta de 4, 5 minutos, o formoterol ele já produz um efeito broncodilatador. Então, na ação da broncodilatação, do alívio do sintoma, o formoterol já agiu. E por que utilizar o corticoide inalatório? Porque se eu tive uma crise, eu tive uma piora da inflamação. Se eu uso o corticoide, eu abafo essa inflamação. Esse é o racional, né? De se utilizar o corticoide inalatório associado ao formoterol, por exemplo, no controle de uma crise extra, certo? Porque mesmo quem está fazendo uso da medicação certinha, ele pode exacerbar. Mesmo quem está fazendo a medicação certinha pode ter uma crise extra. Isso significa necessariamente descompensação da doença? Não, né? E aí, utilizar essa associação, essa dose extra de corticoide inalatório com formoterol, ela leva não só a aliviar o sintoma, mas também ela leva a diminuir essa inflamação para que a gente tente que você, né, que o paciente não tenha uma piora de sintomas. Não de fato entre numa exacerbação por conta daquela inflamação. Deu para entender agora? Por quê? deu porque assim, eu imaginava crise já sendo uma coisa assim, bem grave, sabe? Não só um cansaço, mas aqueles pacientes que ficam com falta de ar grave. Aí eu achei estranho, tipo, baixa dose, eu achei que seria uma coisa mais agressiva. Não, Mas não, no não. crise, no caso, a professora se refere a um cansaço a mais, assim, uma coisa leve. Porque na verdade é assim. É, a gente tem que questionar o paciente, porque às vezes o paciente acha que cansaço é só aquele cansaço que a pessoa está morrendo. Não. Alguém de vocês tem asma? Ou tem crises de cansaço? Eu tenho asma, professora. Você, durante seu dia a dia, você sente aquele negocinho que parece que vai fechando assim, mas não vira aquele negócio de ficar muito cansado? Não, Não. não percebi. Eu tenho asma, acontece. Então, na verdade, assim, o asmático ele pode ter só aquela sensação, pode variar bastante. Então, pode ter aquela sensação só leve de desconforto, como se fosse fechar. Pode ter
a crise realmente de falta de ar, então a pessoa foi fazer um esforço físico, um exercício, alguma coisa, e ela cansou, e pode ter aquela crise grave, que é aquela que a pessoa, de fato, vai procurar o atendimento no hospital. Mas todas elas provocam algum grau de incômodo, todas elas provocam algum grau de desconforto respiratório, né? Então, a pessoa tem uma limitação naquele momento. E se ela puder utilizar alguma coisa, ela vai utilizar. Que minha bombinha que não me deixa mentir. Casa de ferreiro, espeto de pau. Vivo utilizando minha bombinha. Então, por exemplo, se eu for ali fazer uma caminhada e eu não utilizar minha bombinha, eu canso. Certo? Então, e aí isso aí pode ser variável. Pode ter um dia que eu canso, que eu não aguento respirar. Mas pode ter um dia que eu canso, seja uma coisinha bem leve. Então, tudo é cansaço, tudo é crise, entre aspas. Exacerbação é quando essa limitação, esse sintoma, ele fica persistente. E aí, na exacerbação é diferente. Na exacerbação, como a gente viu aqui, ó, bem aqui estava falando de exacerbação. A gente tem que lembrar que a gente tem que fazer um curso curto de quê? De corticoide sistêmico. Porque na exacerbação, eu tenho um grau de inflamação muito maior, que a medicação inalatória somente não vai dar conta de resolver, né? Então, isso aqui, eu estou falando do tratamento de uma forma geral, eu estou falando do tratamento do dia a dia. Mas, quando o paciente tem uma crise, quando o paciente tem uma exacerbação, no sentido, teve crise grave, foi para o pronto-socorro, precisou ser entubado, ou então foi para o pronto-socorro, ficou lá fazendo nebulização, caiu saturação, ou então teve uma pneumonia associada. Nesse paciente, presta atenção, nesse paciente, ele já foi para o pronto-socorro, ele já usou, vamos dizer que essa pessoa ela já usou essa dosezinha, mas isso não resolveu, não foi suficiente. Então, ele vai para lá, ele mantém a medicação de controle, seja ela qual for, essa medicação que ele já faz uso, e além disso, eu vou fazer corticoide sistêmico, porque esse corticoide sistêmico, ele vai atuar de forma mais agressiva nessa inflamação, e, geralmente, eu também vou fazer associação de beta-2 de curta, né? Eu vou colocar um SABA também, nesse momento que o paciente está em crise, certo? Porque eu vou ajudar na melhora do sintoma e na melhora da inflamação, tá? Então, assim, crise, quando eu estou falando aqui, é a questão do sintoma de broncoespasmo que o paciente apresenta, ou crises de tosse, porque quem tem asma, às vezes, vem uma tosse que é prévia ao momento em que cansa, propriamente dito. Então, por exemplo, você pode utilizar a medicação de resgate, né, como esse resgate nesse momento, mas quando não melhora, quando o sintoma fica persistente, você busca o pronto-socorro, aí sim as medidas são outras, tá certo? Então, agora... Sim, deu. Né? Como eu falei, isso aqui é só uma tabela para vocês saberem o que é baixo, médio e alta dose de cada uma, porque a gente tem diversos corticoides inalatórios, certo? Diversos corticoides. E aí, assim, o que é que eu recomendo geralmente para as pessoas? Eu recomendo que vocês tenham uma medicação para cada uma dessas doenças, né? Porque, assim, por ser bombinha, às vezes a gente não entende muito bem. Pegue um nome só, e aí vocês aprendem aquele ali como utilizar. Porque, por exemplo, eu preciso utilizar um lama. Qual que é o lama que eu vou colocar aqui na minha cadernetinha? Coloca aquele. Qual a associação LABA-corticoide? Coloca aquele ali. Porque aí fica uma referência para você na hora que você precisar passar para algum paciente, certo?
Mas, assim, eu recomendo que na prática, né, quando vocês forem para a prática propriamente dita, vocês tenham em mente, por exemplo, qual associação labacorticoide eu poderia usar num paciente? Ah, tem Alenia, tem Symbicort, tem Seretide, tem Relvar, tem um monte de marcas, certo? E do mesmo jeito, tem um monte de corticoides inalatórios. E aí vocês escolhem uma específica, só para ser uma referência, eu vou utilizar esse, entendeu? Porque aí você já sabe. Por exemplo, Clenil, vocês têm que saber Clenil, porque quem for para posto de saúde, que for passar Clenil, que é esse daqui, dipropionato de beclometasona HFA, que é o que tem agora, vai passar o Clenil. Faz lá na receitinha o Clenil, o paciente pode pegar a medicação de graça, né? Então, assim, só um exemplo para vocês se ligarem que, assim, é interessante algumas medicações a gente saber para a prática, né? Então, o que é que eu faço com o Clenil? Faço um jato, faço 2 jatos, e aí eu vou titulando a dose desse paciente. Então, em relação à revisão de resposta e ajuste desse tratamento, então, entre 1 e 3 meses, como eu disse, eu geralmente avalio esse paciente, e depois, né, eu posso ir espaçando esse tempo de consulta, né, para 3, 6, 12 meses, né. Na gestação, a gente lembrar que, por ser um período, né, um pouco mais delicado, a gente precisa acompanhar mais de perto, então, entre 4 e 6 semanas, a reavaliação, e sempre que o paciente exacerbar, uma semana depois, no máximo, a gente precisa fazer uma reavaliação, né? O STEP-UP, ele ocorre quando os sintomas eles forem persistentes, mesmo após um bom tempo de início das medicações, lembrando de avaliar a questão de técnica, aderência, fatores de risco e comorbidades, né? E em alguns pacientes eu posso, né, deixar um plano de ação para esse paciente, por exemplo, aumentar a quantidade de medicação por 1 a 2 semanas, se tiver alguma exacerbação, né? Então, por exemplo, se for um paciente muito orientado, viu, minha gente? Isso aqui não é para todo mundo, não vou mentir. Tem gente que não entende nem como é para tomar o remédio direito, mas para alguns pacientes você pode deixar por escrito. Olha, se você às vezes a pessoa ela sabe quando é que pioram as crises. Então, por exemplo, viaja para um determinado local que é mais frio ou que tem mais poeira. Nessa época você pode aumentar a medicação para evitar ter crise. Depois você volta à quantidade que a gente estava utilizando. Então, isso aí também é uma possibilidade, tá? E o step down é a redução da medicação quando eu tenho a asma bem controlada por pelo menos 3 meses, né? Lembrando que eu só vou fazer step down quando o período for apropriado, ou seja, eu não vou fazer um step down num paciente, por exemplo, que vai se submeter a uma cirurgia. Jamais. Por quê? Porque aquela cirurgia ali, ela pode, o paciente de repente está descompensado e complicar. Eu não vou fazer um step down num paciente, por exemplo, que vai fazer uma mudança, ou que vai fazer uma viagem para a Europa, ou para o Sul, ou para algum lugar frio, por exemplo, ou que esteja numa época que vai mudar o clima. Por quê? Aquele fator ali pode levar ao descontrole dos sintomas e, consequentemente, pode levar a uma falha aí nesse step down, certo? Eu, de preferência, deixar um plano de ação para esse paciente, ou seja, deixar por escrito o que é que ele precisa fazer caso esse step down não dê certo. Olha, seu fulano, a gente vai diminuir a medicação, você estava utilizando 2 jatos, você agora vai usar um jato, certo? Se você cansar, você pode utilizar um jato extra, até tantas vezes ao dia, 4 ou 5 vezes ao dia, isso aí depende da medicação. Além disso, você também pode utilizar um Berotec ou um salbutamol.
E se você vê que está persistindo, que todos os dias está precisando de medicação extra, volte à dose anterior e retorne para a gente reavaliar. Então, perceba que o ideal é que a gente oriente esse paciente em relação a essas medicações quando a gente for reduzir, né? Como que a gente reduz? Normalmente, a gente reduz a dose do corticoide inalatório, principalmente, né? Em 25% a 50%, normalmente eu reduzo pela metade, né? Em intervalos que vão variar aí entre 2 e 3 meses, normalmente eu vou aqui na faixa dos 3 meses ou mais, né? Isso aí vai variar do perfil do paciente. E aqui é uma coisa que é extremamente importante, não retirar completamente o corticoide inalatório, né? Principalmente naquele paciente que já teve lá em step 2, 3, 4, 5, né? É um paciente que paciente que tenha fatores de risco. Por quê? Porque eu estou permitindo que ali persista uma inflamação, que lá na frente pode ter uma piora para ele, que lá na frente pode ter alguma complicação. Então, o ideal é que eu não tire esse corticoide inalatório. Ah, doutor, mas eu vou ficar usando esse remédio pro resto da vida? Aí, assim, isso é uma coisa que a gente escuta muito no consultório e que eu sempre converso com o paciente, né? Eu sempre deixo também, eu compartilho essa decisão com o paciente, porque às vezes é um paciente muito jovem e que não quer manter o uso da medicação de forma contínua. Recentemente também eu estava com uma paciente que estava com a dose assim, era um cheirinho de nada de corticoide. Aí ela veio, doutora, mas eu não tive mais crise, eu não tive internada, eu não tive mais nada, eu preciso estar usando esse remédio? Aí eu fui, expliquei o pró, expliquei o contra, expliquei por que preciso o que o ideal era utilizar, que é justamente para que a gente controle essa inflamação e evite ter crise. Porque ela não está tendo crise, porque a inflamação está abafada pelo corticoide. A partir do momento em que eu não estou utilizando, esses sintomas eles podem voltar a acontecer, porque a inflamação ela volta a ocorrer de forma mais plena. Então, acaba sendo um peso que a pessoa vai fazer. Acabou que ela pesou, ela disse, doutora, só uma vez ao dia, né? Vou manter. Por quê? Porque você evita que esse paciente tenha sintomas. É melhor ele não ter sintomas. E é outra coisa que a gente deve combater, né? A questão dos mitos relacionados à bombinha. Então, a bombinha não vicia, ela não prejudica o coração, né? Não tem nada a ver com isso. Né? A pessoa não fica dependente. A questão é que a bombinha, ela controla o sintoma. A partir do momento que eu tiro, o sintoma ele volta porque a doença é crônica, certo? A partir do momento em relação à questão da atividade respiratória, a bombinha pode não seguir mais. Então, às vezes, que ele acostumou com a bombinha, não acostumou. A questão é terrível, piorou. Então, por um tempo, utilizar mais medicação. Então, a questão da educação é muito importante, porque a partir do momento em que eu explico ao meu paciente que a doença é crônica, que o controle dos sintomas vem com a medicação, mas que a medicação é que está controlando, a partir do momento que eu tiro, a inflamação volta, o sintoma volta. Então, eu oriento tudo isso para que o paciente tenha aderência às medicações. E também, geralmente, eu ando com uma sacolinha com os dispositivos para também ensinar os pacientes como que utiliza cada um dos dispositivos, porque se a pessoa não souber utilizar, não vai servir de nada, certo?
E a questão dos fatores de risco modificáveis, porque é importante a questão do paciente observar os sintomas, de saber o que é que ele tem que fazer quando ele tiver um sintoma, né? Evitar as exposições em relação a coisas que podem desencadear os sintomas, né? E, na asma grave, de preferência, enviar para um centro que trate mais aqui. E outras estratégias são a questão da cessação do tabagismo, porque é muito importante que o paciente, ele não fume, ele pare de fumar, né? Em qualquer situação, ele pare de fumar. A atividade física para evitar a interferência da falta de condicionamento físico relacionado com a falta de atividade, afastar as exposições na asma ocupacional e evitar o uso de AINES, principalmente para pacientes que têm uma sensibilidade maior e que podem desencadear sintomas com o uso dessas medicações. Então, gente, assim, é muita coisa, mas é basicamente isso, assim, sabe? Depois eu queria tirar agora da apresentação, deixa eu ver como é que faz aqui. Professora, naquela foto que tem o menino que passou ali no último slide, a única bombinha que eu conheço de asma é aquela que é nebulização, né? Que saiu aquele gás. Aquele dali que o menino tá, parece que não é desse tipo, né? Quais são os tipos? Não, aquele lá é um espaçador, né? Aquilo ali é um espaçador. A gente tem bombinhas de aerosol, que são essas, deixa eu botar ela aqui na frente, pra vocês verem. Bombinhas de aerosol, que são essas que você aperta e sai o jaquinho, né? Ali você viu um espaçador. O espaçador é só um cano que você coloca assim, para a pessoa poder respirar. Porque qual é a técnica inalatória? A técnica é coloca o ar para fora, põe a bombinha, aperta e puxa, enchendo o peito até o final e faz uma apneia. Então, soltou. Aguarda 1 minuto, faz novamente. Só que tem gente que não consegue manter a apneia, né? Então, para quem não consegue manter a apneia, aí você coloca o espaçador, porque aí quando você aperta, a fumaça fica no caninho e a pessoa respira, certo? Então, ali é só um instrumento para poder utilizar as bombinhas em aerosol. Mas a gente tem diversos dispositivos, deixa eu só colocar aqui. Elita. Ver se eu consigo usar aqui a guia para vocês. Vocês estão vendo aqui a coisa? Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos, professora. Pronto. Então, aqui é um outro tipo de dispositivo. Isso aqui é o Elipta. Então, quando você baixa a tampinha aqui para o lado, o paciente puxa por aqui, pelo bocal, respira. Pronto. Respirou a medicação. Fechou. Certo? Então, aqui é o Relvar. É um laba-lama, ou um labacorticoide inalatório. Mas ele tem, esse mesmo dispositivo tem laba-lama, tem tripla terapia também, então é um dispositivo bastante utilizado. Vou botar outro Aqui não aqui. tá aparecendo na tela, não. Tá aparecendo aí, né? Todo mundo? Na minha está. Tá, aparecendo. Tá, pô. Vou atualizar aqui, peraí. Ah, apareceu agora. Ó, aqui é outro, ó, Respimate. O Respimate também é névoa, tá vendo? Deixa eu só botar aqui, ó. Qualquer um. Ele é o Spiriva, o Laba. Abre a tampinha aqui, na verdade, gira primeiro, abre a tampinha, aperta o botãozinho e sai a névoa. Deixa eu botar outro aqui para vocês verem.
Ó, o discos já é diferente. Ele é assim, na forma de um disquinho, você puxa aqui, até aqui esse outro lado, depois tem um outro botãozinho que você puxa e depois aspira a medicação. Né? Aqui tem uma menina utilizando, ele é aberto. Então, é um outro tipo de coisa. Professora, Oi. o que difere de um ao outro é o preço? E o SUS fornece algum desses ou não? O SUS só fornece, basicamente, o Plenil, de forma gratuita mesmo, só o Plenil. O Alenia, ele é fornecido, o Alenia aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é fornecido pelas farmácias estaduais, certo? Mas eles exigem passar pelo pneumologista, né? E exige que o paciente tenha função pulmonar, né? Tenha um exame de espirometria. O Clenil você pode prescrever no posto de saúde, o paciente vai em algumas farmácias, e aí, nessas farmácias, ele consegue pegar essa medicação. O Alenia, só com esse tipo de dispensação nas farmácias do estado. Não são todos os estados, eu não sei. Pernambuco e Bahia fornecem. Então, algumas medicações são fornecidas. Aqui, só para vocês verem o dispositivo, os dispositivos, por exemplo... Professor, mas a pessoa tem que comprar, né, o dispositivo? Ou Não, isso aqui pode vir na caixinha e pode vir só o refil, depende do coisa. Ó, aqui, o de cápsula, você coloca a cápsulazinha dentro, fecha, e aí aqui tem o bocal. Vocês estão vendo que tem um bocal aqui? Quando você fecha aqui, que você aperta o botão, tem umas agulhinhas aqui dentro, essas agulhinhas furam a cápsula. Aí a pessoa põe o ar para fora, puxa por aqui, enchendo o peito até o final, prende, conta até 10, solta. Certo? Então, assim, a gente tem, ó, diversos tipos de inalador. Tem o turbo Hayler, esses daqui eu não tenho, não. Tem esses aqui que são de pó, né? Tem vários dispositivos diferentes. Então, basta botar na internet, se você não souber um determinado remédio, bota lá na internet, que sempre vai ter a fotinha, sempre vai ter o tipo de medicação, ó, isso aqui é o Foster DPI, que você abre a tampa, o paciente aspira por aqui, quando ele aspira, faz um clique, Se ele for tentar aspirar de novo, não vai sair outra dose. Ele precisa fechar, abrir de novo, para poder sair outra dose. Diferente daquele primeiro que eu falei. Aquele primeiro, só é você, toda vez que você abre, ele libera uma dose. Então, você perde. Esse aqui só libera quando o paciente aspira. Então, cada dispositivo é diferente. E tem muitos dispositivos. Então, por isso que eu recomendo a vocês que, quando vocês forem para a prática, vocês tenham um nome de um. Porque aí, com aquele um, vocês podem fazer a prescrição do paciente. Vocês não precisam saber todos. E aí, se o paciente já utilizar outro, só é você botar na internet. Você acha o que é que se trata aquela medicação. E aqui, ó, um espaçador. Tá vendo o espaçador? O espaçador, ele pode tanto ser utilizado com a máscara, como só o bocal. Então, nessa extremidade, você coloca a medicação, como tá aqui no menininho, ó, tá vendo? Numa extremidade, você coloca a medicação, e na outra, ou a máscara, ou o bocal. O ideal é o bocal, né? Porque com o bocal, a pessoa já respira. Então, a pessoa, você faz o jato aqui desse lado, aí a fumacinha fica aqui do remédio. Aqui é uma válvula unidirecional, então o ar só vem, ele não volta. O paciente sopra de volta, não entra de novo aqui. Ele só puxa o remédio. Então, o paciente, ele respira umas 3, 4 ou 5 vezes, depende muito do tamanho do espaçador. Então, ele vai lá, ó,
faz a respiração, e aí com isso ele inala o remédio. Por quê? Porque tem gente que não consegue prender, fazer a apneia. O ideal é fazer a apneia. Mas como tem gente que não consegue, utiliza o espaçador. A máscara é mais para criança mesmo, né? Mais para criança. Mas para quando tiver cognição, coloca lá no bocal mesmo, tá tudo certo. Só é botar de um lado, faz o jato, e do outro a pessoa vai respirar. Professora, e um equipamento que eu já vi algumas crianças usando, que tipo é uma maquininha que solta uma nebulização, tipo com água. Você coloca água nela, aí ele coloca que fica saindo, tipo uma fumacinha, que essa é uma máquina mesmo que fica ligada. Tipo um nebulizador. É. Quando é usado esse equipamento, eu já vi uma criança usando Então, a questão é a seguinte, gente. Nebulização, né, é utilizado, né, nebulização é utilizado para quem não tem a capacidade de utilizar a medicação, pode ter isso, em aerosol. Então, na verdade, assim, ou a pessoa não tem cognição, ou a pessoa não tem colaboração, ou a pessoa está muito cansada, certo? Mas, por exemplo, uma criança, você for pedir a criança, puxa o ar, aprenda, a criança não vai conseguir, né? Então, assim, de uma forma geral, nebulização, a gente vai fazer para esse público, né? É para criança, é para vozinho, é para a gente estar no pronto-socorro que está muito cansado, né? Internado. Então, é o perfil de pacientes que normalmente a gente vai utilizar a medicação por via de nebulização, certo? Se não for, se tiver como fazer pela via direto no dispositivo, melhor, né? É o mais adequado, tá certo? Algumas pessoas utilizam alguns aparelhos desses, mas para a questão mesmo da questão de umidificar a via aérea. Mas, assim, não tem nada especificamente, né, a mais em relação a isso, não. Alguma dúvida a mais, gente? Acho que não, professora. Pronto, pessoal. Professora, no Então é caso, isso. vai marcar um Sim. momento para tirar a dúvida da espirometria que a senhora vai mandar depois? Podemos tirar uma dúvida, podemos tirar dúvidas. Se vocês quiserem mandar pelo coisa lá do fórum, podem mandar, se quiser mandar mensagem pelo e-mail ou por coisa, pode ser. E se quiserem marcar um horário também, vocês acharem, segunda que vem, por exemplo, à tarde, ou então algum outro horário que vocês acharem, não, só para tirar algumas dúvidas, a gente pode fazer também. Tá bom? Eu vou tentar enviar agora, porque aí vocês já dão uma olhada, e aí qualquer coisa, se quiserem no fim de semana também, perguntar alguma assim que puder eu respondo, tá bom? Show, professora. Tá bom, Pronto. professora. Vou enviar Obrigada. agora, porque Valeu, senão professora. eu fico Obrigado. devendo